ensinamento, agradecer pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, por estarmos nessa casa. Ouvir a palavra de hoje, procurar nos entender os ensinamentos de Jesus. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que tem nos dado em nossas vidas, em nossa caminhada, por todo o amor que temos com toda a nossa família, com nossos irmãos, de estarmos hoje presente nesta casa. Cada um possa sair melhor do que quando chegar. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, gratidão a todos vocês por estarem aqui, mesmo nesse dia chuvoso aqui. É muito gratificante para mim ver que vocês tiraram um tempinho para vir aqui nos ouvir e vir aqui para receber o amparo espiritual também, né? Nessa casa espírita. O tema de hoje é sentimentos. Quer falar alguma coisa? Tá bom? Então vamos lá. O sentimento é o cerne da espiritualidade. Ele pode ser considerado uma função racional, mas sutil, porque obedece à lógica do coração e não da cabeça. A lógica do amor, por exemplo, transcende a racionalidade intelectiva, mas não transcende a racionalidade das leis que também vigem na alma humana, e que são tão ou mais importantes do que aquelas que se referem à individualidade do homem. Por isso, a assertiva do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. A prioridade foi direcionada ao amor, justamente por ser ele a lei suprema da consciência e a mãe de todas as virtudes. Os sentimentos são uma das funções psíquicas que atuam nos processos afetivos persistentes, profundos e de grande expressão nas relações humanas e espirituais. Os dicionários definem os sentimentos como um conjunto de qualidades morais do indivíduo, portanto, altamente transformadoras de uma sociedade. Sem as qualidades morais, o homem voltaria à barbárie, às guerras sem fim e aos sofrimentos de toda a ordem. Estas qualidades são a essência das leis divinas que regem a felicidade humana. Sem elas, jamais conquistaríamos um estado de pureza interior. O homem estaria incompleto na sua evolução e se perderia na noite das tristezas infindas. Na visão espírita, os sentimentos foram aflorando progressivamente na psique. Foi um processo transformacional que demandou a casa dos milênios e que se deu gradativamente no substrato espiritual, mesmo antes da fase humana. Essas energias modificadas no tempo, originadas da evolução dos instintos primários, adquiriram o colorido da sensibilidade em expansão e a se configurarem nas primeiras emoções, sentimentos e demais elementos da psique em franco desenvolvimento. Tem um esqueminha aqui, ó, que no livro é demonstrado que primeiro surgiram os instintos, depois as emoções e posteriormente os sentimentos. Os sentimentos são a expressão desses atributos do psiquismo, sob a forma de valores morais. Aos poucos, começam a aparecer as primeiras emanações de bondade, de solidariedade e demais elementos afetivos que vertem do espírito em evolução. A forma mais primitiva desses sentimentos manifesta-se sob as expressões de maldade, de egoísmo, de orgulho e de todas as maneiras ainda
humanidade ainda apresenta fortes apelos instintivos de selvageria, de sensualidade não resolvida e de valores outros que infestam nosso campo mental. Nós temos duas linhas mitocondrial libertas e 10 bloqueadas. Essas duas linhas foi a que a Karine falou, né? Há um instinto, que é de sobrevivência, e a outra dos sentimentos. As outras 10 bloqueadas, nós não tivemos a liberação porque moralmente nós não estamos preparados ainda para usar. Essas outras 10 nos daria a chance de usar o pensamento para conversar. Nós teríamos superpoderes, vamos dizer assim. Mas como o homem não está preparado moralmente para andar ainda com essa liberação, nós continuamos com essas duas. Num futuro, com este sistema que está acontecendo agora na Terra, de trazer novamente os mais purificados, né, para habitar a Terra. As crianças que estão vindo hoje, a gente já comentou, num estilo mais puro, né, mais preparado espiritualmente, eles vão começar a atingir essas outras liberações. Quando a gente fala sobre sentimento, e hoje o Karine estava comentando sobre isso, quando vem como criança, quando a criança nasce, ela tem o sentimento do amor. É o sentimento mais puro que existe, é o sentimento do amor. É o que ela traz na bagagem dela, espiritual. O instinto de sobrevivência natural, porque ela já, ao nascer, já procura o seio da mãe, instinto natural. A partir daí, e aí a Karine me clareou a ideia, a partir daí a criança vai desenvolvendo os outros instintos, né? E o primeiro instinto desenvolvido é o do medo, porque a mãe, ao educar aquela criança, começa a dizer para ela o não permitido dela fazer as coisas que ela vai buscar fazer. Uma criança quer subir num sofá, mas já não sobe aí que é perigoso. Bebê, né? Então ela começa a criar o medo como instinto. Essa nossa razão sentimental, o que nós buscamos hoje e as mães e os pais de hoje já têm a conversa como primeira parte da educação. Coisa que nossa geração, não tinha tanta conversa. Era mais no puxão da orelha, né? Então a gente foi criado com os instintos negativos. A gente foi se acostumando com os instintos negativos. E não era explicado para nós a raiva, né? Tu tinha a raiva, o laço pegava e tu te curava da raiva à força, não tinha meio termo, né? Aí tu criava o ódio. A partir da raiva tu ficava com ódio da mãe ou do pai porque te bateram e tu não pôde nem explicar o que tinha acontecido. Sabe? O que nós buscamos no Espiritismo, nessa luz espiritual, é conhecimento a respeito de quais as modificações que a gente precisa fazer para que o nosso sentimento seja de amor. Quando é que eu vou bloquear a raiva e transformar essa raiva em amor numa relação de casal, numa relação de vizinho, numa relação de irmãos? Quando um irmão briga com o outro, quando é que a gente vai conseguir compreender que precisa transformar aquilo que está sentindo? A dor da perda. Quando é que a gente vai transformar em amor de saber que aquela pessoa nos doou um tempo dela? Uma mãe, um filho. Doação de tempo que a gente conseguiu conviver e muitas vezes não aproveita. Muitas vezes a gente relega. Não quer falar comigo. Não vou falar com ela.
sabe? Entre irmãos, entre pai e filho, entre mãe e filho, entre marido e mulher, que se escolheram um tempo atrás e hoje não conseguem mais conviver e não sabem nem por quê. Porque muitas vezes na relação de casal, o sentimento começa de uma maneira e vai aumentando no meio do caminho e não se para nunca para tentar entender como é que começou isso aqui. O que foi? Quem é que fez o que para quem? Para a gente conseguir se acertar. E não se permite. A gente busca, no nosso dia a dia, nos entender. Esse é o maior processo que nós precisamos passar aqui, nesse aprendizado terreno, é saber o que eu vim fazer, de que maneira que eu tenho que fazer e o que eu tenho que ser para as outras pessoas, para quem eu convivo. Porque a gente vive em sociedade, a gente convive todos os dias. Com a pessoa que eu não gosto, que eu não convivo, eu entro no supermercado e está lá a pessoa, e aí? Eu não vou fazer nada, eu não vou cumprimentar, eu não vou distribuir um pouco de amor. Eu prefiro continuar, eu vi a pessoa ali, essa pessoa não quero ver. Saio eu com raiva, com dor, não compro. Essa transformação nós temos que ter a noção do que é útil para a nossa vida, nessa caminhada, e o que eu vou botar fora, gente. Quando a gente fala aqui, né, parece, quando a gente se prepara para fazer a palestra e começa a estudar, eu me questiono muito a respeito do que eu sou e do que eu tenho que melhorar em cima da palestra. Porque a gente passa por tudo isso. Eu tenho raiva, eu tenho mágoa, eu tenho rancor, eu tenho tudo isso. Todos nós temos. E aí quando cai o tema na nossa mão, eu começo a me questionar, mas por que eu trago isso, né? Da onde que eu venho com essa carga? Por que isso me bloqueia? Porque isso vai travando a vida da gente, né? Nós temos aquele dia para passar de uma maneira boa, sorridente, escutando música, brincando, fazendo piada, e eu prefiro fazer de cara fechada, de cara amarrada e mostrar para as outras pessoas que eu... Porque tu fechou a cara, ninguém chega, né? Eu tive essa semana em São Borja, eu fui buscar os prêmios do Natal, só para vocês saberem, já está ali, ó, da rifa de Natal, tá? E a atendente da loja, eu cumprimentei ela 2 vezes até ela me responder, porque eu fico pensando assim, ó, talvez ela não tivesse num dia bom, né? Mas eu acho que quando a gente trata com outra pessoa, no teu pior dia, tu tem que dar um sorriso. Tu não precisa ser comerciante. Tu precisa dar um sorriso. Porque tu vai ver que no final do dia, tu já está rindo à toa. A nossa necessidade de nos curar, de fazer com que o nosso sentimento seja positivo, seja bom, não é para os outros. Nunca é. É sempre para a gente. Nós estamos passando, a gente passa a oportunidade que a gente tem de estar na Terra hoje, é de puro aprendizado, é de puro questionamento com a gente. Aprender a se questionar em todos os momentos. O porquê disso. Quando uma pessoa fala alguma coisa que não te agrada, questiona ela o porquê. Mostra para ela uma visão diferente daquilo. Transforma ao teu lado, porque no momento que tu raciocina diferente, que o teu cérebro começa a agir, tu consegue entender porque a resposta está no teu cérebro. Tu já passou várias vidas passadas pela mesma situação. Muito pior, né? Vidas passadas, em que as pessoas brigavam de espada, né? Que o sentimento era quase animalesco. E hoje a gente vê, né? Hoje a gente está vendo,
sinceramente, assim, eu não vejo mais jornal há muito tempo, mas o que a gente nota, assim, no dia que a gente está bestalhado de novo, a gente besta fera, o que a gente enxerga do que está acontecendo no Brasil e no mundo são coisas estúpidas, né? Que nós já devíamos estar num processo evolutivo maior e não conseguimos andar. Hoje no estudo eu fiz um questionamento desse, né? A respeito de um outro assunto, que se a gente está na espiritualidade tentando entender o que a gente é, que é espírito, a gente tem que abrir a cabeça para uma melhoria. Nós não podemos mais aceitar ter raiva, ter ódio, ter rancor, ter mágoa. A gente não pode mais, porque a gente já tem conhecimento que aquilo faz mal para a gente, que a gente está adoecendo. Os sentimentos, e aí eu digo já além no sentido de perda, a gente não consegue fazer com que outra pessoa se cure se a gente não tiver curado. Eu não consigo dar, eu já falei isso numa outra conversa, eu não consigo dar um abraço sem dar, eu tenho que dar o abraço. Tá? Eu tenho que apertar. Porque então eu não dou abraço. Aquele de fazer de conta é que nem apertar a mão, né? Quer apertar a mão? Aperta a mão. Aperta a mão. Sente a mão do outro. É a cura, gente. É a tua energia sendo passada para aquela pessoa, o acolhimento. Deixa eu falar. Não, sério, tá bom. Antes de ler mais um pouquinho, falando um pouco, o Ronaldo falando sobre a cura. Eu acho que o ponto e é uma frase de Santo Agostinho que eu li hoje, que ele diz assim: conhece-te a ti mesmo. Eu acho que a cura surge quando a gente começa a se conhecer. E aí entra nessa questão que a gente está tratando aqui nesse tema, que é o tema dos sentimentos, a gente conhecer os nossos sentimentos. E aí eu tenho para vocês um teminha de casa, digamos assim, para vocês fazerem. Como que vocês estão espiritualmente falando? Como que vocês se sentem? Vocês analisam no final do dia, vocês conseguem parar assim, analisar, ou quando vocês vão dormir, quando estão se preparando para dormir, vocês conseguem analisar que tipo de sentimento vocês estão carregando naquele dia ou naquela semana? Porque é uma coisa bem fácil a gente se perder no turbilhão que a gente vive no dia a dia. A gente tem inúmeras coisas para fazer durante o dia e a gente passa por emoções e essas emoções nos geram sentimentos. E também conversando sobre isso com o Ronaldo, que a gente sempre conversa muito antes de vir aqui na frente expor para vocês alguma coisa, a gente conversando, e aí eu falei para ele assim, que eu nunca parava para analisar o que eu estava sentindo naquele dia e nos últimos dias, para ver se era a mesma coisa que eu sentia, se o meu sentimento variava ou se era sempre o mesmo. Porque às vezes a gente entra num círculo vicioso, digamos assim, de estar sempre com raiva, ou estar sempre com ansiedade, ou estar sempre angustiado, ou com medo, que é uma coisa que a gente nunca fala quando a gente sente medo, porque a gente entende que medo é fraqueza, e não é fraqueza. A gente precisa olhar esse sentimento, seja medo, ou seja qualquer outro sentimento que seja, digamos, negativo, que nos puxe mais para esse lado da tristeza, que nos deixe mais aflitos, a gente precisa olhar e entender por que ele está acontecendo. Porque às vezes a gente acaba não percebendo, a gente está sentindo algo, mas é como se a gente estivesse anestesiado para aquilo. A gente está sentindo de forma inconsciente, sem perceber o que a gente está sentindo.
Então é importante sempre a gente, no final do dia, ou esqueceu de fazer isso no final do dia, lá um dia lembra, mas parar um pouquinho, o que eu estou sentindo hoje? Qual o sentimento que eu estou carregando hoje? Estou com tristeza, ou sei lá, estou angustiado, mas por que eu estou assim? Porque se eu não me conhecer, e se eu não identificar o que eu tenho dentro de mim e o que eu estou sentindo, eu não consigo me curar. Porque muitas vezes o início de alguma doença física que a gente tem, o início começa no sentimento que a gente tem. Se eu estou todos os dias com raiva, quantas coisas físicas no decorrer do tempo, no decorrer dos anos, dos meses, quantas coisas físicas eu vou começar a sentir por causa daquela raiva que eu tenho dentro de mim e eu não sei que é por causa da raiva. Aí eu vou no médico, eu me trato para isso, me trato para aquilo, eles me dão medicamento, vão tentando, digamos, curar a doença, mas a doença começa no meu sentimento. Então a gente sempre precisa identificar os nossos sentimentos, a gente precisa se conhecer, saber o que tem dentro de nós. E a gente também consegue, digamos, não ser atingido por forças externas, por situações externas, quando a gente se conhece. Porque quando tu tem certeza de quem tu é, dos sentimentos que tu tens, se são bons, nada externo te atinge. Então, quando vocês vêm aqui na Casa Espírita, e nós também, quando nós viemos aqui na Casa Espírita, a gente tem que, se a gente não entendeu isso ainda, a gente precisa entender que nós somos espíritos. Nós estamos encarnados, mas nós somos espíritos. E como espíritos, nós temos já algumas, digamos, malas que a gente já carrega, algumas coisas que a gente traz de outras encarnações. E as coisas boas a gente tem que valorizar. Mas as coisas que não são boas, a gente precisa se conhecer e identificar essas coisas que não são boas e tentar mudá-las. E se melhorando, e se alterando no decorrer da vida, se transformando no decorrer da vida. Então, toda cura surge da mudança de sentimento que a gente tem dentro da gente. Abraçar é uma coisa maravilhosa. Ronaldo, é digamos, um processo de auxílio dessa cura. Porque quando eu sinto a energia que a outra pessoa me passa através de um abraço, que a outra pessoa pode não me falar nada, mas se ela está sentindo amor no momento que ela está me abraçando, e se ela está me desejando algo bom, eu vou receber aquilo energeticamente. O meu corpo vai receber. E aí, muitas vezes, o sentimento que eu tenho dentro de mim, se eu estava com algum tipo de angústia, algum tipo de ansiedade, ele vai se eliminando aos poucos. Eu tenho muita ansiedade. E eu comentei até sobre isso. E é uma coisa que eu comecei a analisar assim, a minha ansiedade, às vezes, todos os dias, é de fatores externos? Não é. Eu sei que a minha ansiedade vem de dentro da minha mente. Porque eu sempre estou pensando em alguma coisa futuramente. Algo que eu tenho receio que aconteça futuramente. E aí isso me desencadeia muitas outras coisas. Eu começo a perder cabelo, eu começo a ter dor no meu estômago, eu tenho dor de cabeça. E aí qual é a causa física disso? O que acontece que eu estou sentindo isso? Eu nunca sabia. Por quê? Por que eu perco o cabelo? Por que eu sinto dor aqui? Por que isso? Por que aquilo? E eu comecei a perceber. É algo mental meu. Situações que não aconteceram e que provavelmente nunca vão acontecer e que a minha mente ela vai me dizendo, me induzindo a isso. Então eu tento eliminar, é difícil, mas eu tento trocar o sentimento que eu tenho. Eu analiso ele, estou com um pouco de angústia, vou fazer alguma coisa que me traga alegria, para tentar neutralizar aquela angústia. Vir aqui é algo que neutraliza a minha angústia. Eu venho aqui, eu converso com o pessoal do estudo, eu auxilio aqui,
eu trabalho em alguma coisa, então eu me sinto útil, naquele momento eu estou auxiliando outros, tanto encarnados quanto desencarnados, e aquilo me traz um sentimento de amor, digamos assim, algo que me completa, que me preenche. Eu consigo entender um sentido, consigo ter um sentido na vida. E isso é importante para todos nós. É importante que a gente tenha um sentido, o porquê da gente vive e compreender o que passa dentro da gente. Nada é externo, tudo é dentro de nós. Tudo é o que está dentro de nós. Não? Então, vou finalizar, senão... A área dos sentimentos está a merecer um cuidadoso trabalho da sociedade brasileira. Ela deve ser mais conhecida, mais analisada e mais educada, para que possamos sair definitivamente do patamar de inconsequências humanas que tanta infelicidade tem causado entre os homens. Não foi sem razão que Allan Kardec insistentemente nos disse: no encarnado, como no desencarnado, é sobre o sentimento que se faz mister atuar. Como almejar uma sociedade educada moralmente, irradiando alegria, sem a educação daquilo que é o primordial da alma humana, os seus sentimentos? A espiritualidade surge justamente da educação desses valores, e não há outro caminho. Então, para encerrar, né, pessoal, vamos olhar para dentro de nós e entender esse sentimento que a gente carrega, tentar tratar esse sentimento, para que a gente torne essa caminhada mais leve, né, mais tranquila. Tá bom? Bom retorno para todos na nossa casa, na casa de vocês, e levem essa energia que vocês estão recebendo, nós todos estamos recebendo aqui nessa casa. Para todos que ficarem em casa, para os vizinhos, parentes, hoje quando chegarem, pensem em alguém, mande essa energia boa para alguém que está precisando. A gente sempre diz isso, né, que o nosso pensamento transmitido de uma maneira carinhosa, com amor, chega nas outras pessoas. Tá? Então vamos fazer isso. Eu já fiz um teste a respeito disso, né, transmitindo o pensamento para uma pessoa, no outro dia a pessoa entrou em contato comigo. Assim como quando a gente não gosta de uma pessoa, tem algum motivo que não está bem resolvido com aquela pessoa, no momento em que tu pensa naquela pessoa também vai dar um retorno. Então, muito cuidado também, né? Mandem energias boas, porque a energia ruim volta. Tá bom? Agradecemos pela presença de todos. Cada um possa ter uma boa semana de muita luz, de muito amor, de paz e harmonia. Sejam todos abençoados por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a luz do Mestre ilumine a cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.